Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai discutir uma questão séria. Tem muita gente dizendo na internet que o Brasil sofre risco de ser invadido. Será que é verdade? Invadido pelos Estados Unidos por conta de uma nova classificação do Trump que tenta colocar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Aqui eu vou dar a minha opinião, vou deixar algumas informações aqui, mas a gente é um canal de economia e investimento. Então, depois que eu terminar isso, muito provavelmente a gente vai entrar num tema que você conheceu o canal agora, você vai falar assim, rapaz, o que o cara tá preocupado com isso? Né? O mundo explodindo e o Raul preocupado com dinheiro, porque o canal é sobre isso. Então, antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, deixa aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se você gostar do vídeo, se te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. Bom, então o governo dos Estados Unidos está finalizando lá o processo que vai classificar o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como Foreign Terrorist Organizations, ou seja, FTO, né? São as organizações terroristas. Você que tem mais de 30 anos, você está familiarizado com o nome terrorismo, muito mais do que a juventude agora, porque a gente viveu num período ali do Osama Bin Laden, toda aquela coisa, né, das missões americanas, é basicamente aquilo. O Brasil passa a ter organizações que são consideradas terroristas, assim como era a Al-Qaeda lá atrás. Então é basicamente isso que o Departamento de Estado americano ele está tentando anunciar. Essa medida ela faz parte de uma nova estratégia do Donald Trump de tratar cartéis e gangues aqui transnacionais, né, essas que têm mais de uma operação por país ali, tem várias operações no mundo, como terrorismo, porque eles passam a agir não mais somente com o objetivo da venda de droga, né? Eles tentam controlar pequenas populações locais. Você tem pessoas que vivem sobre esse regime, inclusive o Brasil tem 25% de toda a população vivendo em áreas controladas por terroristas, né, que a gente está dizendo aqui nesse nome. Mas são terroristas de fato? Quando a gente pega a análise, o governo brasileiro, obviamente, ele não quer essa classificação, vou explicar por que essa classificação é perigosíssima, mas se a gente analisar o PCC e o Comando Vermelho, dá para classificar eles facilmente hoje como organizações terroristas. Eles tentam não só vender drogas, como eles tentam tomar o poder de diversas regiões, né? A gente percebe que eles cercam ali populações que passam a ter que viver segundo regras que não são regras específicas do país. Então, obviamente, né, se você tem um lugar onde você tem o livre comércio de drogas, quando a lei brasileira diz que você não pode vender droga, e quando a gente vai em alguns lugares no Rio de Janeiro e em São Paulo, você percebe isso, né? Você vê banca de droga aberta, ou você vê que a lei deles é diferente, então se eles vão ali, tem um tribunal do crime, como já vazou várias vezes, né? Você consegue ver ali que eles têm um julgamento paralelo e que eles conseguem matar a gente dentro do presídio. Não dá pra gente dizer que eles são simplesmente comerciantes, né? Eles já foram extrapolando ali alguns níveis, nos últimos anos foi ficando cada vez mais grave, de modo que sim, se você pegar o que é terrorismo de fato, né, você vai perceber que parte da população brasileira ela vive sobre regras de horror ali. Isso significa que é uma boa ideia os Estados Unidos fazer isso? É isso que não necessariamente, né? Então a pergunta que algumas pessoas estão se fazendo, né, não é nem se eles são terroristas ou não, né, é se essa classificação muda alguma coisa e se o Donald Trump pode fazer isso sozinho. Na prática, o Departamento de Estado ele pode decidir classificar uma organização como uma organização terrorista, o Congresso vai ser notificado a partir daquilo, e se não houver nenhum tipo de bloqueio político, essa designação vai entrar em vigor, né? Então, olha, a partir de agora esses grupos são terroristas. Então, depende de autorização do Brasil? Não. A gente precisa concordar de alguma maneira? Não. É claro que se o Brasil fizer uma campanha, né, massiva, dizendo, olha, não é um grupo terrorista, temos essas informações, a gente acompanha o grupo e tal, você pode ter uma base que não é a favor do Donald Trump ali, discutindo isso dentro do Congresso americano, o que pode impedir isso de acontecer. Agora, o que muda na prática se o PCC e o Comando Vermelho forem classificados como terroristas? Várias coisas mudam imediatamente. Não é que tudo é ruim, mas tem alguns aspectos aqui que são muito complicados para a soberania do Brasil. Então o que acontece aqui? A gente pode ter um congelamento global de dinheiro, isso é maravilhoso, tá? Se o Brasil, inclusive, cooperasse com isso, seria incrível, porque qualquer banco ligado ao sistema financeiro americano pode bloquear contas, confiscar ativos e impedir transações ali, mesmo fora dos Estados Unidos. Isso acontece porque os Estados Unidos dominam o sistema SWIFT, né, que é o sistema financeiro global. Então qualquer tipo de coisa que essas organizações estiverem fazendo tem muito mais facilidade para bloquear e tem um nível de gravidade muito maior. Então o sistema financeiro começa a prestar atenção nessas organizações porque são organizações terroristas. Por quê?
porque passa a ser crime federal nos Estados Unidos ajudar o PCC ou o Comando Vermelho. Então, nos Estados Unidos passa a ser crime enviar dinheiro, lavar dinheiro, prestar serviço e transportar membros. E quando você está falando de tráfico, muitas pessoas nos Estados Unidos estão dispostas a ajudar esses criminosos porque as penas são muito mais leves. Agora, quando a gente está falando de grupo terrorista, essa pena pode chegar a 20 anos ou mais de prisão por qualquer tipo de colaboração. Ou seja, o PCC teria muito mais dificuldade em recrutar gente em qualquer lugar. Fica muito complicado recrutar gente para fazer qualquer tipo de coisa, transportar, para receber dinheiro, porque você está se envolvendo com algo que não é mais um simples comércio, um simples narcotráfico, você está se envolvendo com algo muito mais pesado que é terrorismo. Você pode ter deportação e bloqueio de vistos, então qualquer pessoa ligada a esse grupo pode perder o visto, ser deportada e ser proibida de entrar nos Estados Unidos. Você tem aqui a parte mais complicada e aí sim é que a gente tem um problema gravíssimo e que eu acho que não seria a melhor solução para isso. Quando a gente chama um grupo organizado, como o PCC e o Comando Vermelho, de terrorista, os Estados Unidos passam a poder fazer um tipo de operação antiterrorismo dentro desses países. E aqui é a hora que a coisa complica. Porque, por mais que você seja uma pessoa inocente e bem intencionada, você pode pensar assim, não, o Trump é o homem mais gentil do mundo, né? O objetivo do Trump é levar a paz para o planeta. Não é possível que alguém realmente acredite nisso. Mas o Trump está nas eleições de middle term agora, onde ele precisa disputar e ele está tentando ganhar popularidade no mundo inteiro, explodindo coisas, sinceramente, né? Sequestra aqui Venezuela, vai dali, joga umas bombas no Irã, e são várias coisas, problemas norte-americanos que ele vai propagandear, e a guerra contra as drogas é uma das coisas que mais tem apelo político eleitoral nos Estados Unidos. Mas essas missões, muitas vezes, quando elas são feitas assim, desorganizadamente, não é um tipo de missão que a gente tem uma segurança nessas operações. A gente tem hoje, como eu disse para vocês, 25% da população brasileira vivendo ao redor de narcotraficantes pesadíssimos ali que controlam determinadas regiões. Qual que é a chance de você explodir um míssil balístico nesses lugares e não acabar matando criança, não acabar matando pessoas que não têm nada a ver com a história? Lembra que 99% de quem vive nesses morros, etc., são pessoas que são reféns desse pessoal, né? A pessoa não tá ali apoiando o narcotráfico, ela não tá ali querendo viver naquela região, são regiões onde essa pessoa consegue pagar o aluguel. Então, isso aqui é complicadíssimo. Essas missões com inteligência militar, drone, força especial e cooperação policial, que é o que o Brasil deveria ter aqui, pode acabar abrindo, né, um flanco terrível aí, a gente poderia ter uma coisa bem problemática, né? Virando zona de guerra mesmo, esses lugares, com a tentativa de pacificar. Quando a gente olha o histórico dessas missões americanas em outros lugares, a gente pode dizer que nenhuma delas, né, nenhuma delas mesmo teve sucesso de 100% para a população do lugar. No geral, elas acabam se transformando em guerras muito prolongadas. Os Estados Unidos depois abrem mão do controle daqueles espaços, volta para casa dele, o PT que volta tudo de novo. Ou seja, a gente tem um momento ali onde as pessoas morrem, tem um monte de problema, etc. E depois você acaba com a região voltando ao lugar. Morte de civis, um monte de problema e depois tudo aquilo volta do mesmo jeito que era. Não é assim que se resolve esse problema. Se a gente estiver falando do sufocamento financeiro, eu apoio 100%. Se você falar que os Estados Unidos vai ajudar a sufocar esses grupos só pela economia, cara, dá para resolver, né? E o Brasil fazer algumas ações pontuais, militares, em conjunto com os Estados Unidos, não vejo problema nenhum, acho que a gente poderia muito mais, né, fornecer as informações de quem são as pessoas que mandam nisso aqui, e os Estados Unidos poderiam eliminar alvos específicos, né, sem envolver toda a população daquele lugar, porque eu acho que é uma doideira. E aí qual que é o problema diplomático disso aqui? O Brasil não tem aceitado essa classificação como terrorista, né, o argumento do governo brasileiro é que o PCC e o Comando Vermelho são organizações criminosas, terrorismo exige motivação política, ideológica ou religiosa, que a gente poderia dizer que está errado essa classificação do Brasil. Obviamente, isso aqui é uma tentativa do Brasil de fazer eles não classificarem. O PCC tem envolvimento com a política nacional, já vazou isso várias vezes. O Comando Vermelho também tem envolvimento. A gente já teve, inclusive, assassinatos, né, de milícias, etc., de políticos brasileiros, o que, obviamente, classificaria como terrorismo. Então, o Brasil, inclusive, deveria levar isso mais a sério. O próprio Brasil deveria classificar como terrorismo. Acho que a discussão não é essa. Não é se essas organizações são terroristas ou não. Elas são terroristas dentro dos Estados Unidos. Nesse caso, elas não são. Elas não têm interesse nenhum
em destruir nenhum tipo de governo americano, etc. Tem interesse só em vender droga, né? Nos Estados Unidos, o PCC não é uma organização terrorista. O que não quer dizer que ele não possa se tornar no futuro, mas hoje não é, né? O PCC vende droga e tal. Agora, para o Brasil é. E aí, segundo as autoridades brasileiras, essas facções buscam lucro e não ideologia. Não é verdade. Eles buscam lucro, se infiltraram, ganham licitações, estão dentro do sistema financeiro. Infelizmente, né, poderia ser um problema bem menor, mas o PCC e o Comando Vermelho são problemas gigantes. Acho que teve alguns movimentos recentes que impactaram, né, Reag, etc., muito estratégicos, muito bons. Acho que se o Brasil fizesse mais disso, a gente teria um enfraquecimento muito mais forte, porque quando acaba o dinheiro, a amor de traficante também acaba. Então, por que os Estados Unidos querem fazer isso na prática, né? O PCC, ele tá operando já em vários países, tem tráfico de armas, né, tem tráfico normal de drogas, tem lavagem de dinheiro no mundo inteiro, tem uma presença estratégica em muitos estados dos Estados Unidos, isso está ficando muito complicado, e obviamente a estratégia política que eu falei, né? O Trump está tentando incluir cartel mexicano, gangue latino-americana, rede de tráfico, porque isso permite ele usar leis de segurança nacional e fazer mais ou menos o que ele quiser, né? Podendo fazer os movimentos, etc. O impacto disso para o Brasil no momento, né? Sem olhar para o impacto financeiro, a gente tem a segurança, né? Mais cooperação internacional, pressão sobre essas facções e risco para civis. A gente não pode desclassificar isso aqui. Tem risco sério para civis aqui. Você que está defendendo isso sem nem analisar o que, lembra que tem célula do PCC e do Comando Vermelho em todo o Brasil. Sua família pode acabar morrendo numa dessas missões, né? É importante lembrar isso. Isso aqui tem que ser resolvido? Tem, mas com o mínimo de bala possível. É muito mais sobre sufocamento financeiro. Eles têm uma preocupação com o dinheiro. É mais fácil resolver por aí. A gente tem um risco diplomático de uma tensão entre o Brasil e os Estados Unidos e uma pressão para o Brasil mudar a sua lei de terrorismo. Eu acho que o Brasil deveria mudar de fato a lei para entender que o PCC e o Comando Vermelho, eles não podem ser tratados da mesma maneira que a gente tratou os outros grupos brasileiros de crime no passado, porque o PCC e o Comando Vermelho já se mostraram muito mais capazes de se rearticular e se reorganizar. O Brasil não pode continuar tendo uma lei paralela como ele tem hoje. Então, se isso acontecer, eles podem ter dinheiro congelado no mundo, ajudar o grupo vai virar esse crime que eu falei, membros podem ser deportados e abre espaço para ações internacionais contra as facções, que é o único ponto aqui que é extremamente sensível, né? Para mim, caberia muito mais o Brasil negociar, falar, olha, sem ações militares, mas o restante vamos trabalhar em cooperação, do que isso aqui, deixar as ações militares para a polícia brasileira, que tem capacidade, tem análise, falta muito mais inteligência e talvez armamento específico, né? Drone, etc., que isso os Estados Unidos pode fornecer. O Trump até fez um discurso falando que poderia fornecer mísseis, poderia fornecer coisas específicas ali. Eu acho que é melhor a gente contar com quem conhece isso aqui, esse problema há mais tempo, e criar uma ação organizada para a gente tentar resolver isso. Agora, do ponto de vista de investimento, o que isso aqui significa, né? A gente precisa se lembrar que o Brasil está vivendo uma sequência de coisas. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre petróleo Brent para amanhã, que é uma situação e tudo. O Brasil está vivendo um mundo, né, com uma mudança geopolítica muito forte. E a nossa diplomacia, historicamente, ela sempre operou sem tomar decisões muito profundas. Então, a gente não faz alinhamento com a China, não faz alinhamento com os Estados Unidos, não faz alinhamento com a Rússia, nem nada. Esses movimentos todos, eles são pressões para que o Brasil faça acenos mais declarados. Obviamente isso aqui é para pressionar, a gente precisa seguir a estratégia diplomática de sucesso, que é o não alinhamento de fato, deixar isso ali para discutir, né, o problema em específico e nunca discutir, não, agora a gente é casadinho com fulano ou ciclano. Lembra sempre que a nossa economia, a nossa balança comercial depende da China, depende dos Estados Unidos, depende de todos esses países. O Donald Trump é um governo temporário, daqui mais 2 anos, o Donald Trump já terminou o mandato, a gente pode ter outro presidente da República. Se não tiver outro presidente da República, porque ele conseguiu de alguma maneira ficar, lembra que ele é mais velho, daqui a pouco também isso vai mudar. Então tem que tomar muito cuidado com abraçar essas coisas de uma vez. Não se resolve problema complexo com soluções simplificadas. Eu sei que não é isso que parte da minha audiência queria ouvir, né? Um monte de gente fala, não, tem que concordar, o Trump é lindo demais. Não existe. Os Estados Unidos coloca sempre em primeiro lugar os Estados Unidos. Isso aqui tudo são ações coordenadas para tentar fazer os Estados Unidos permanecer no poder. Então, hoje a gente tem uma competição da China muito mais forte, os Estados Unidos está precisando se manter como a maior potência do mundo e está tentando demonstrar os dentes ali que ele tem para todo mundo. O Brasil não pode entrar nessa, não podemos cair numa provocação, não pode dar uma resposta atravessada. É o seguinte, bom, vocês querem ajudar? Olha só, o Brasil preparou aqui o memorando de 500 coisas que a gente precisa dos Estados Unidos para resolver o problema. É ótimo, né? Vamos aqui, vamos cooperar. Então é isso. Vamos classificar como terrorista? Vamos classificar como terrorista.
terrorista, mas é nesses quesitos aqui. A gente acha, inclusive, que os Estados Unidos têm ajudado. De onde tá vindo essas armas, né? Porque o Brasil não é um produtor desse tanto de armas gigantescas. Tem países que estão fornecendo isso pro PCC. Esses mísseis, etc., eles compraram, foi aonde? Foi aqui, na feira da Marreta, aqui em Goiânia? Duvido bastante. Quem vendeu essas armas primeiro? Pra gente, a gente precisa saber, né? Os Estados Unidos podiam começar a cooperar nisso, liberar quem que tá vendendo essas armas pra gente, que a maioria são fabricadas por empresas americanas. A maioria dos mísseis também são fabricados por empresas americanas. Então essa bala toda tá vindo de onde? Ah, quem fornece a pasta base, etc. Que o Brasil simplesmente é a ponte para atravessar para outros lugares, né? Tem várias perguntas que a gente gostaria que os Estados Unidos respondessem também sobre isso. Mas será que o PCC hoje não tem nenhum parceiro internacional, né? São só cidadãos brasileiros aqui que fizeram isso aqui tudo, né? Que incrível. Então a gente tem uma grande potência, que é melhor legalizar e deixar controlar, porque pelo amor de Deus, né? É uma instituição muito sólida. Então a gente precisa conversar sobre isso de forma madura. Não adianta você imaginar que isso aqui não impacta o cenário de investimento no nosso país, impacta fortemente o cenário de investimento. Agora o que precisa? Tem um monte de gente que faz simplificação das coisas. É assim, Raul, amanhã então, se tiver uma invasão militar dos Estados Unidos, a nossa bolsa de valores não vale mais nada? Isso não existe, né? Você tem bolsa de valores, tem mercado, tem petróleo, tem todas as empresas que não estão no núcleo do PCC, que não estão no núcleo do Comando Vermelho. Então, óbvio, essa coisa controla áreas. Vai mudar a quantidade de exportação de minério de ferro da Vale? Vai mudar a quantidade de produção de barris de petróleo da Petrobras? Vai mudar a produção da VEG de motores, etc? Pessoal, não é assim que funciona. Mesmo que a gente entre em um conflito, mesmo que a gente entre em uma guerra, mesmo que tenha uma ação armada aqui dentro, as empresas continuam existindo. Esse cenário que as pessoas pensam que você está vivendo uma guerra e o mundo acaba, isso não existe. Se você vê a economia da Rússia, continuou tendo IPO, etc. Então, a primeira coisa, pessoal que te assusta na internet, falando que seu dinheiro todo vai acabar, que você tem que pegar seu dinheiro e mandar tudo para fora, presta atenção, porque os Estados Unidos também está com todos esses conflitos ao mesmo tempo. O país que está com 5 conflitos operando ao mesmo tempo e brigando com a segunda maior potência do mundo é os Estados Unidos. A China também é outro país que está brigando com a maior potência econômica do mundo. A União Europeia é signatária de acordos para defesa paralela com os Estados Unidos. Então esses países estão mais seguros que a gente? Ah, não, a gente pode ter uma ação militar pontual dos Estados Unidos aqui? Eu não duvido, tá? Sinceramente, do jeito que o mundo tá, eu não duvido. Espero que não, mas não duvido. Se tiver, isso acaba com os mercados, etc. Sinto dizer para vocês, o mercado ele continua independente de todos esses cenários. Você pode pegar todos esses países em conflito agora, você tem empresas, você tem comércio, por mais que ele diminua, que você tem ciclos ruins, e esse tipo de movimento, né, é o movimento que, infelizmente, permite com que você compre ativos mais baratos, né? Toda vez que o mundo entra em desespero, você acaba conseguindo comprar ativos mais baratos. Tudo isso, por enquanto, é ruído, nada mais do que ruído. Mantenha a sua estratégia, diversifique globalmente, invista em todos os países, não escolhe campeão, não escolhe esse alinhamento, faça como o Donald Trump, né? Ah, tô brigando com a China, mas sabe para onde que ele vai? Bota os recursos? China. Sabe onde que as empresas americanas colocam também? No Brasil. A BlackRock pegou 2 trilhões e tirou dos Estados Unidos. Mandou para onde? Mandou para todos os países em conflito, mandou para México, mandou para tudo isso que tá com um cartel declarado como organização terrorista e não mudou absolutamente nada. Continua recebendo insumo, continua recebendo investimentos. Então, toma muito cuidado, porque é um ano de muito ruído. Acho que é o ano de mais ruído que eu já vi na história desde que eu comecei aqui o canal. E até agora, né? Quem seguiu essas estratégias malucas de ficar, vou tirar todo o meu dinheiro agora porque isso aconteceu lá em 2024, né? Vou arrancar todo o meu dinheiro porque o dólar foi para 6, só perdeu dinheiro. Se você quiser aprender a investir, ter acesso a esse sistema aqui, hein, que a UVP tem sistemas próprios agora, olha só. Esse sistema aqui você conecta em todos os seus bancos e puxa aqui já direto, né, o quanto você vai gastar em cada lugar, né, o saldo restante, quanto você tem que investir, você já coloca aqui no seu controle orçamentário quanto você vai investir em liberdade financeira, ou seja, 25% dos seus investimentos, 30% custo fixo, etc. Você passou cartão em qualquer banco, em qualquer lugar, ele já puxa aqui ele puxou o meu, ó, fiz um Pix de R$710, né, comprei um negócio de R$38 no TikTok, não sei o que foi isso é minha avó. Minha avó tem um cartão e fica lá. E aí o dia inteiro, agora ela tá viciada, cracuda, passa o dia inteiro comprando no TikTok Shop. É minha avó, vocês viram aí, isso aqui é eu sendo um bom neto, gente. Eu nunca fiz compras no TikTok Shop. E foi ontem, ó, foi ontem, domingo. Aqui no Empório Prime foi o mesmo, R$22, fui comprar um coentro. E aqui um Pix também de R$300. Então aqui você vê minhas transações recentes, né? Tá mal organizado aqui, isso aqui não é despesa de fato, tá? É os meus investimentos, eu sempre faço investimento no mês, então saiu aqui como despesa de 2,4 milhões no mês, imagina, eu tô igual o Vorcaro, o cartão de crédito mais pesado do país. É o dinheiro investido.
Então ele já conecta todos os seus bancos e reúne num único lugar, né? E aí já mostra seu saldo em conta, e aí mostra os seus gastos mês a mês, né? Então aqui você sempre vai vendo os gastos mês a mês e manter a organização. Se você quiser ter acesso não só a esse sistema, como uma plataforma inteira de investimentos e com aulas de geopolítica, investimento internacional para quem já saiu do Brasil, se você saiu do Brasil, né, e quer aprender a investir também lá fora, a gente tem a UVP Internacional, você tem aqui a UVP Escola com mais de 8 módulos, que tem tudo, tem sistemas aqui para você organizar sua carteira. Quando você investe pela UVP, você vem aqui, ó, a única coisa que você precisa fazer é falar quanto você vai investir. E aqui, vamos supor, estou na carteira, essa é uma carteira de exemplo que eu uso nas aulas, cuidado para não copiar isso aqui que é tudo zoado. Você vem aqui, por exemplo, colocar, vou investir R$1.000, né? Ele já fala para você especificamente em qual coisa na sua carteira que está no melhor momento para você investir, né? Quanto mais dinheiro você vai investir, obviamente vai fazer uma diversificação. Nessa carteira hipotética aqui, ações nacionais, está muito bom, né? Só quando eu ponho 100 mil que ele vai rediversificar aqui para colocar em renda fixa, uma parte e tal. Isso aqui são sistemas que te ajudam a investir o seu dinheiro e saber a hora certa de fazer as coisas, ignorando o ruído. Lembrando do compromisso da UVP, você entrar aí, preencher o questionário, né, vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, mas se você não aprender, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode reparar que a gente teve somente um processo na vida da mesma empresa, acho que me processou umas 6 vezes, que é uma corretora, né? De alunos eu nunca tive processo, mesmo fazendo esse compromisso aqui com vocês há mais de 6 anos. Ou seja, né, se eu não devolvesse o dinheiro mesmo, já era preso, né? Tava igual o Vorcaro já. Porque de fato a gente tem aqui muito respeito por vocês aqui, pelo trabalho que a gente faz aqui juntos. Então, é isso. E vou verificar agora se vocês deixaram alguma pergunta aqui. O Bruno Dantas, uma dúvida. Se fosse para amortizar, melhor fazer uma vez ao ano, por exemplo, ou mensal? No exemplo, seria possível juntar o valor das prestações por um mês. O ideal é fazer sempre que você pode, né? Porque quanto mais tempo você deixa o juro agindo, pior, né? Sempre que você pode, mensalmente. Já pensou em fazer um ETF de fundos imobiliários que reinvestissem automaticamente os dividendos? Já sim, mas o problema é esse, né? Porque só tem como fazer o que reinveste. E a maioria das pessoas que têm fundos imobiliários em carteira, essas pessoas estão investindo para poder ter dividendos, né? Então, acaba que não faz tanto sentido assim, pelo menos na minha avaliação. Não sei o que vocês acham. Beijo para vocês.